Eu sou a Cláudia Simplício e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como driblar aquelas perguntas fatais em uma negociação. Quando um cliente vira pra gente e fala que quer pensar, que vai conversar com a esposa ou que tá caro. Fica comigo que você já vai entender. Como eu prometi, agora eu vou falar para você como que eu faço para driblar quando o cliente quer sair da negociação, quando ele vem para cima de mim com aquelas desculpinhas, que tá caro, que ele precisa pensar, enfim, diversas desculpas que a gente vê que os clientes dão. A primeira coisa que eu faço quando um cliente vem nesse sentido para mim é fazer ele descarregar todas as questões que ele tem, fazer ele ter um alívio de argumentação. E como que eu faço isso? Eu faço fazendo a seguinte pergunta: entendo, mais alguma coisa? Aí ele vai e responde pra gente. Aí eu viro e falo: entendo, mais alguma coisa? Aí ele responde: entendo, mais alguma coisa? E eu faço essa sequência de perguntas até que ele fale todas as questões que fazem com que ele queira interromper aquela negociação. Por que eu não vou respondendo uma a uma? Porque sempre que eu viro para o cliente e respondo uma argumentação, ele vai vir com outra. E eu respondo, ele vai vir com outra. Automaticamente, isso vai enfraquecer a minha negociação. E eu vou deixar de conduzir a venda na forma que tem que ser. Eu vou perder o controle sobre aquela negociação. Então, eu faço com que o cliente tenha um alívio de argumentação, onde ele não tenha nem ideia mais do que falar para mim. Enquanto ele fala, eu já estou aqui raciocinando sobre o que eu vou falar para ele. Mas eu faço com que ele coloque para mim todos os argumentos de uma única vez. Depois que ele me passa tudo, aí eu viro para ele e faço a seguinte pergunta: se nós dois juntos encontrarmos uma solução ao qual o senhor concorde, é claro, o senhor estaria disposto em continuar a negociação? Automaticamente, quando eu falo nós dois juntos, eu faço com que o cliente ache que ele quem vai decidir. É claro, eu quem estou induzindo que ele responda sim. Porque se ele quem vai decidir, se ele concorde, é claro, ele vai estar respondendo sim. Então, quando eu falo nós dois juntos, eu envolvo ele na situação. E ele tem a sensação, não que eu simplesmente quero vender algo para ele, que eu estou ali como um papel de consultor. Todo mundo gosta de comprar alguma coisa, mas ninguém gosta que o outro vende para você. Ninguém gosta que o outro venha vender para você. Então, a gente tem que estar ali como consultor. E quando a gente fala nós dois juntos, faz com que a gente esteja ali não no papel vendedor-comprador, e sim no papel de consultoria. E quando eu falo para ele, ao qual o senhor concorde, é claro, já passa para ele a sensação de que é ele quem vai dar a palavra final. Mas automaticamente, quando eu falo isso, ele já vai ter a resposta para me dar, que é sim. E é justamente aí que eu quero. A partir do momento que ele fala sim, eu vou entrar nas argumentações. Porém, se ele te der a resposta não, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que repetir a pergunta, que é o que eu faço hoje. Eu falo assim: olha, desculpa, eu acho que eu não fui clara. Eu vou repetir a pergunta. Se o senhor concordar, e somente se o senhor concordar, nós poderemos continuar a conversa. Então, aí eu repito a pergunta: se nós dois, juntos, conseguirmos a solução ao qual o senhor concorde, é claro, o senhor estaria disposto a continuar essa negociação? Automaticamente, o cliente tende a responder sim, você vai estar travando ele nessa resposta. A partir do momento que ele te der a resposta sim, aí você vai vir com cada uma das argumentações. Por exemplo, se ele virar para você e falar que precisa conversar com a esposa, você pode virar para ele e falar assim: nossa, eu sempre achei que era o senhor quem decidia, acho que me enganei. Quando você fala que achava que era ele quem tomava a decisão, ele meio que se sente acuado, fala assim: não, mas sou eu quem decido. Então, é uma forma de você usar o inconsciente dele a seu favor. Então, você continua dizendo, logo emenda uma coisa na outra, vira para ele e fala em seguida: já que nesse caso não é assim, o que o senhor poderia fazer é algo diferente. O senhor poderia
já resolver toda essa solução e fazer uma surpresa para sua esposa. Eu tenho certeza que ela vai gostar, que o senhor resolva todo o problema. Então, isso é uma forma do qual você jogue ele contra o inconsciente dele, porque você colocou ele na parede, dizendo que não é ele quem toma a decisão, e ao mesmo tempo você fez um carinho, dizendo que ele vai fazer uma surpresa para a esposa. Muitas vezes isso resolve, isso funciona positivamente na hora que eu estou em negociação. Se porventura a argumentação do cliente for em relação ao preço, ressalte os benefícios que o produto oferece, em destaque ao que o mercado tem. Então mostre para ele o que ele está levando com aquele produto. Ressalte os benefícios e traga o que ele tem de necessidade. Então você, no início da negociação, você já vai ter colhido todas as necessidades dele, porque esse é o primeiro passo de qualquer venda, entender a necessidade do cliente. Então aqui no preço, você vai utilizar dos benefícios do produto para atingir aquela necessidade. Então automaticamente você vai estar trazendo valor para aquele produto. Quando você traz valor para o que você está vendendo, você consegue estar rebatendo o que ele está falando. E quando ele falar, tá caro, você vira para ele e fala, ok, eu compreendo, mas tá caro em relação a quê? Traga o paralelo de outras coisas. Fica difícil eu falar aqui para você, olha, apresenta um valor de um lanche do McDonald's, apresenta para ele o valor de uma casa, porque depende muito do que você está comercializando. Mas quando você for fazer a quebra da objeção, pergunta para ele, tá caro em relação a quê? Para que ele te apresente algo no mercado que esteja algo para ele mais barato, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tá caro, ok, um seguro de carro, R$2.000 tá caro, mas tá caro em relação a quê? Por quê? Porque em algum lugar ele tem que ter visto mais barato para dizer que aquilo é caro. Ele entende de atuária? Ele entende de seguro para saber se o risco é alto ou baixo? Se ele está fazendo seguro, ele compreende que aquilo é importante para ele. Então, a partir do momento que ele fala tá caro, ele tá indo num contrassenso. Então, se tá caro, por que ele vai fazer o seguro? Então, ele tem que analisar. Tá caro em relação a quê? E quando ele te falar em relação a quê, você vai trazer dessa resposta as contra-respostas. Você vai dizer, olha, ok, tá claro em relação a isso. Mas esse produto tem esse diferencial que aquele não tem. Ah, então, por exemplo, ele está falando de um seguro completo contra um seguro de roubo e furto. Eu estou falando mais do seguro de carro, porque a maioria dos corretores vai entender esse linguajar. Mas, eu poderia estar falando de um seguro de vida, falando da cobertura de morte acidental e sua morte natural. Uma cobertura é maior que a outra. Então, ele fala, mas o banco me deu um preço mais barato. Ok, mas quais as coberturas? Quais os benefícios? Mesma coisa no plano de saúde. Ele fala assim, o seu produto, o seu preço tá caro. Ok, tá caro em relação a quê? Aí ele vai te dizer, olha, no plano que minha esposa tem, atende XY hospital e custa tanto. Aí você vai virar para ele e falar assim, olha, tudo bem, o produto que eu tô te oferecendo atende esse e esse hospital, que de qualidade é melhor. Por isso que esse preço é maior. Se o senhor quiser um hospital, um plano de saúde de qualidade inferior, eu tenho no meu portfólio para te oferecer também. Então mostra para ele que na realidade você tá ali como um consultor e não para rebater preço. Você tá ali para juntos vocês trazerem a melhor opção. Então é aí que você tem que se apegar. Deixa ele colocar caro em relação a quê, ok? Uma outra desculpa que eu sempre ouço é eu preciso pensar. Ok, essa argumentação é bem que o cliente não quer te ouvir mais nada. O que você vai virar para ele? Fala assim, senhor fulano de tal, eu tô aqui justamente para auxiliar o senhor nessa tomada de decisão. Me coloca todas as dúvidas ao qual estão fazendo o senhor querer pensar. Porque se o senhor tá aí com um pensamento de que tem essa necessidade, me coloca em que exatamente o senhor acha que tem que pensar? É em cálculo? É em estatística? É em trazer números do mercado? Porque todos esses eu já tenho aqui, ó, como eu posso mostrar para o senhor. Então, você quando vai para uma negociação, você tem que ir já preparado. Porque se ele falar para você, por exemplo, você vai vender um consórcio, aí ele vai virar para você e falar assim, olha, o consórcio que você tá me dando tá na taxa X. Então, ele não quer te falar
mas ele viu um outro que está na taxa Y. Então você tem que arrancar isso dele, você tem que fazer com que ele traga isso. Ok, eu estou aqui justamente para poder auxiliar o senhor nessa tomada de decisão. Eu estou aqui como consultora e não apenas para venda. Então, me diz exatamente em que o senhor acha que tem que pensar para eu poder auxiliá-lo nessa tomada de decisão, para que eu possa munir o senhor de informações. Eu tenho conhecimento sobre esse mercado e eu acho que as dúvidas do senhor pode auxiliar. Exatamente em que ponto? Então, traga aqui o que ele quer pensar. Quebre ele. Esse só de pensar é simplesmente para te despachar. Então, você vai estar trazendo isso para a negociação. Isso funciona e funciona bastante. Por quê? Porque a pessoa fica sem jeito. Ela vira para você e fala simplesmente que quer pensar, mas é porque ela quer te despachar, não é porque ela está realmente pensando. É claro que para você fazer isso, você vai ter que entender a fundo do produto, saber os benefícios que o produto tem, saber as possíveis desculpas e as possíveis argumentações. Então, sempre que você for para uma visita, vai preparada. Estuda o produto a fundo, leia as condições gerais. A maioria dos corretores, eu pergunto, já leu a condição geral do produto que você vende? 99% das vezes eles não leram. Eles fizeram o curso da Funenseg e nunca pegaram a condição geral para estar entendendo exatamente o que ele fala. De uma seguradora para outra, muda. Então, você não precisa trabalhar com 50 seguradoras. Trabalha com uma, duas, apresenta ali os diferenciais daquela seguradora ao qual você trabalha, mas entende ela a fundo, para que você tenha argumentos para trazer para o cliente. Porque o cliente, muitas vezes, você vai chegar na frente dele, ele entende do produto. Por exemplo, você vai fazer uma visita para vender um Previdência. O cara é economista, ele entende desse mercado, ele sabe como que isso funciona. Então você tem que saber qual que é a empresa. Se você é especialista em previdência, você tem que saber qual que é a empresa que hoje está dando as melhores taxas, qual que é a empresa que está tendo um melhor rendimento. Ou seja, você tem que ver qual que é o produto bom para aquele cliente. A partir do momento que você é especialista, você consegue identificar no mercado qual o produto que vai ser bom para o cliente e bom para você vender. Bom para ele porque vai atender ele de forma positiva e bom para você porque você vai ganhar comissão. Então, não adianta você falar, eu trabalho com tudo. Nunca ninguém pode trabalhar com tudo. Você tem que ser especialista. A partir do momento que você entende de A a Z daquele produto, aí sim você pensa em vender um segundo. Mas você tem que se especializar naquilo. E quando você se especializa, você consegue quebrar essas argumentações. E fazendo essa pergunta que eu coloquei lá no início, a pergunta do acordo condicional, você traz o sim lá na frente, no início da conversa, ele vai dizer sim que ele está disposto a levar a negociação, você com o conhecimento que você tem, você conduz as argumentações da forma que você quer e você traz o fechamento. Não existe venda se você não trazer o fechamento. Eu vou falar um pouco mais do como fazer o fechamento, como fazer a venda em si, em alguns outros vídeos. Porém, hoje, o que eu queria dizer é a pergunta mágica do sim, que é, se nós dois juntos encontrarmos uma solução, ao qual o senhor concorde, é claro, se nós podemos continuar a negociação. Essa pergunta é mágica e faz você trazer o cliente para onde você quer. Agora que eu já expliquei uma das coisas que eu faço para trazer o cliente no ponto que eu quero e para conseguir vender para ele, eu quero te dar um recadinho e te pedir um favor. O recadinho é que na semana que vem eu vou estar fazendo um hangout, um webinário, uma aula online. A gente vai ter aí uma aula online. E para eu poder atender o maior número de pessoas, eu queria que você, por favor, descesse aqui embaixo nos testemunhos, né, nos comentários, você colocasse o que você prefere que eu fale nessa aula online. Então, vai ser uma aula onde eu vou estar respondendo diversas perguntas. Eu tenho recebido muita pergunta e eu percebo que as perguntas estão se repetindo. Então, eu vou estar fazendo uma aula online aberta para eu poder estar comentando. Então, o que você prefere que eu fale? Você prefere que eu fale sobre vendas e como captar o cliente, aonde achar o cliente certo para venda? Ou como abrir uma corretora, como planejar e como organizar o tempo. Então, assim, são dois temas que eu estou pensando em abordar. Ou a venda propriamente dita, né, da venda do seguro e como captar clientes, ou para aqueles corretores que estão começando, que quer saber o que é de início, como abre uma corretora, quanto gasta, quanto não gasta, quanto ganha, quanto não ganha.
Então, como planejar, como organizar o seu tempo. Então, coloca aqui embaixo para mim o que você gostaria que na aula da semana que vem a gente tratasse um pouco mais, tá bom? Então, por favor, vai aqui embaixo agora e responde para mim o que você quer que a gente trate na próxima aula. Vai lá, pode ir lá, eu fico esperando. Vai, pode ir, não tem problema não, eu aguardo. Vai, pode ir. Tô brincando. Vou deixar você lá então. Espero que de alguma forma eu possa estar ajudando vocês. Um abraço e até!